Olá, meus amores, tudo bom? Mais uma vez aqui para mais um vídeo informativo para o produtor rural ficar bem informado antes de tomar qualquer decisão. E aí, doutora, qual que é o assunto de hoje? Bom, o assunto de hoje é aquele que está todo mundo querendo ouvir, sobre embargos. Os embargos ambientais, quando que eles são aplicados? Quais são as consequências desse embargo e qual é a solução que eu tenho para uma área embargada? Bom, primeiro eu tenho que dizer para vocês mais uma vez, não fiquem aguardando que a solução venha do poder público, a solução ela está nas mãos de vocês, tá ok? A solução está na palma da mão de vocês. Então vamos lá. O embargo ambiental, quando que ele é aplicado? Quando é realizada uma fiscalização ambiental e verifica-se que possivelmente, supostamente, está havendo uma degradação do meio ambiente ali, por exemplo, está havendo um desmatamento ilegal e etc., uma suposta infração, o que é que o fiscal vai realizar? Ele vai realizar o auto de infração, como eu falei para vocês, aplicando ali o que eles consideram como qual que é aquela suposta infração, e ele vai aplicar também o que é o embargo, vai aplicar o embargo. O que é o embargo? Ele vai dizer assim, olha, vamos suspender essa operação aqui por enquanto a gente está verificando se essa suposta infração ela realmente é uma infração ambiental ou não. Então, assim, o que acontece? É o que eu expliquei no vídeo anterior, para quem não estava. Que eu expliquei com relação à caneta, né? Que o auto de infração é o principal, ou seja, é a suposta infração. E aí, essa suposta infração, ela tá gerando aqui o dano, certo? E que, para que esse dano pare, eles pegam o embargo, que é a tampa da caneta, e paralisam isso aqui. Então, naquela área que eles consideram que houve essa suposta infração, aquele dano não pode continuar. Aí eles falam assim, olha, nessa área aqui, onde foi embargado, tem que parar com todos os danos. Tem que parar com todas as atividades que estão realizando aqui nessa área. Só que é o seguinte, esses embargos, a natureza dele é cautelar. O que é isso, doutor? Cautelar. Bom, cautelar significa o quê? Que é só para verificar assim, bom, será que essa suposta infração, ela realmente é uma infração de verdade? Se ela for infração de verdade, esse embargo deve permanecer. Aí ele deixa de ser cautelar e ele passa a ser um embargo que a gente chama sancionatório, que é quando já se verificou durante o processo administrativo que realmente estava havendo uma infração, e aí esse embargo de cautelar, ele passa a ser sancionatório. Tá, doutora, mas gente, eu vi os embargos lá no IBAMA, aquela lista lá que tá todo mundo desesperado. E eu vi ali, a maioria tem processo de 2008, 2007, 2013, 2014. Mas como é que a senhora tá me falando que isso é cautelar? Cautelar não é uma coisa temporária? Sim, cautelar é uma coisa temporária. Então, como é que foi criado esse embargo assim que o fiscal chega na sua área? Ele foi criado com essa finalidade. Bom, o fiscal chega, ele acredita que está sendo cometida uma infração. No país da Alice, no País das Maravilhas, o que acreditava-se? Que entre o fiscal achar que estava sendo cometida uma infração, até passar aquele processo administrativo, onde você se defendia e era verificado, e a autoridade julgadora dizer assim, não, realmente esse auto de infração está correto e essa pessoa está cometendo a infração, se defendeu, mas considera-se que ela está cometendo a infração, dizia-se ali que a autoridade julgadora, todo esse processo, ele teria 30 dias para
ser finalizado, que é o que eu expliquei para vocês no vídeo anterior. Quem não assistiu é bom assistir. O auto de infração, ele não é uma sentença. Ainda tem todo um processo para análise dele. Então, o que que acontece? No país da Alice, no País das Maravilhas, era assim. O fiscal chegou, acha que está acontecendo uma suposta infração. Vou estancar com embargo cautelar. Dentro de 30 dias, que é o que a lei tinha previsto ali, vai andar o processo administrativo, vão verificar se estava acontecendo ou não essa infração. Esse embargo, que era só cautelar, provisório, porque, enfim, não se provou que você estava cometendo essa infração, ele se transformaria, quando terminou o processo, no embargo sancionatório, que aí esse embargo, ele não tem mais natureza cautelar, ele tem natureza de sanção, e aí ele se perpetua no tempo. Diferente desses embargos que a gente está falando aí, que são embargos que os processos não estão sendo julgados, nunca foram julgados, e eles estão aí, ó, há anos e anos e anos, e vocês com embargos cautelares dentro da área de vocês. É isso que está acontecendo. Então, assim, o que eu estou falando é, quando que acontece o embargo? Primeiro, quando o fiscal vai lá na sua área, acha, verifica que pode estar ocorrendo uma suposta infração. Esse primeiro embargo, ele é o quê? Ele é um embargo cautelar. Segundo a lei, esses embargos, eles não deveriam ocorrer em áreas pequenas, onde o fiscal verifica que ali se estão trabalhando em economia de agricultura familiar, ou seja, nessas áreas de assentamentos do INCRA, dessas áreas com pequenos módulos rurais, por exemplo, a área de 100 hectares, a área de 200 hectares, que verifica-se ali que é uma pequena área, que a pessoa trabalha naquela questão de agricultura de subsistência, dos pequenos produtores rurais, que trabalham com auxílio dos filhos. Não deveria haver embargo nessas situações, porque é o que a lei prevê, que quando se tratar de área que trabalhe-se em agricultura, ou no caso, agricultura e agropecuária, né, de subsistência familiar, não deveria haver esse tipo de embargo, que é o embargo cautelar, que é esse que eu te falei, que é esse que acompanha o auto de infração, que é a caneta e a tampa. Então tá, doutora, eu entendi. Primeiro, ó, é o meu caso, ó. Meu caso, aqui é pequenininha, minha área tem mais de 400 hectares. Até 400 hectares é considerado a área de pequeno produtor, que é a área de menor, áreas pequenas, pequenos imóveis rurais. Então, nem deveria ter sido aplicado em áreas de assentamento do INCRA, em áreas que você trabalha junto com seus filhos dentro da área, você não tem vários empregados, que você trabalha ali, você junto com a sua família, que são áreas mesmo de agricultura para subsistência familiar, né, que a gente chama, que você produz ali junto com a sua família. Não era para ser aplicado embargo, mas é aplicado e é contrário à lei, porque a lei prevê que não é para ser aplicado embargo nesses casos. Então já começa aí o erro na aplicação. Segundo erro da aplicação, isso eu estou falando no embargo cautelar, que é esse que eu falei, assim que ele chega na área. Tudo bem, se realmente acontecesse o que dizia a lei, que dentro de 30 dias você saberia, tinha uma resposta se realmente você se defendeu, essa sua infração ocorreu ou não, supostamente ocorreu ou não, e aí esse seu embargo passava de ser cautelar, ou seja, aquela medida ali que ele fez só para estancar ali, para acabar com aquele dano por enquanto, só para averiguações. E aí, depois de averiguado corretamente, depois de você se defender, a autoridade julgadora dissesse, não, realmente há uma infração aqui, e aí se transformasse em sancionatório, é uma coisa. Só que o que acontece? Não é isso. Na verdade, isso não acontece. Ele chega lá, faz o auto de infração, produz o embargo, e esses embargos que eram cautelares, ou seja, temporários,
eles perduram por anos na sua propriedade sem que seja sequer analisado se aquele auto de infração ele é válido ou não, porque aquele auto de infração, como eu falei, ele não é uma sentença, ele tem que ser homologado por uma autoridade. E no caso, por exemplo, do IMAC, ele é homologado pelo presidente do IMAC. No caso do IBAMA, ele é homologado pela superintendente do IBAMA, que a gente chama das autoridades competentes para essa homologação em primeiro grau, autoridades julgadoras. Então, o que acontece? Não tem isso. Então, há como se fosse uma punição para vocês antecipada, porque o embargo, como a gente já verificou também no vídeo anterior, ele está proibindo vocês de realizar uma série de negociações, tanto de financiamentos bancários, tanto como de realizar questões negociais com os frigoríferos. Então vocês estão sim sendo penalizados sem um devido processo legal, sem a observância da ampla defesa do contraditório, sem a observância do princípio da celeridade processual, porque esses embargos cautelares eles não podem estar perpetuando no tempo, se tornando uma pena perpétua. Não existe ter um embargo cautelar que é de 2008, eu vi embargo de 2001, que o processo não foi julgado. Isso não existe, não existe. Isso é uma irregularidade dentro do processo que muitos juízes consideram para que esses embargos eles sejam suspensos ou até mesmo cancelados, os embargos cautelares, entenderam? Então, assim, a primeira coisa, quando deve ser aplicado o embargo? O cautelar, quando chega o fiscal na sua área, ele vai lá e aplica. Esses embargos, eles deveriam durar no máximo 30 dias, não anos, como tem durado. Que é isso que muitos tribunais vêm consolidando essa questão quanto aos embargos cautelares. Não anos, ele não é uma pena perpétua, ele é uma medida cautelar. Segundo, não deveria ser aplicado em áreas de assentamento do INCRA, porque ali a gente já sabe que ali os assentados são assentados para quê? Para que eles desenvolvam uma agricultura de subsistência familiar. Ali já são assentados pequenos agricultores rurais, né? E também para você que não está assentado no INCRA, mas que você desenvolve esse tipo de agricultura de subsistência familiar, ou seja, que você desenvolve a sua atividade numa propriedade de até 400 módulos rurais, através do auxílio da sua família e do seu próprio trabalho ali dentro, o fiscal ele também não poderia aplicar esses embargos cautelares. Outra coisa super errada, não pode haver aplicação do embargo em área que a gente chama de área de conversão. O que é área de conversão? É aqueles 20% que você pode utilizar, que 80% é a área de reserva ou APP, que a APP é aquelas áreas próximas aos rios, nascentes, etc. A área de reserva é aquela da reserva legal, que é os 80% que você não pode utilizar da propriedade. Os 20% são o que a gente chama de área de conversão, que é aquela área que você pode utilizar da propriedade, só que você precisa solicitar uma licença para o IMAC para poder fazer a utilização dessa propriedade. Só que mesmo que você realize ali operações sem autorização do IMAC, por mais que você tenha que ser multado porque você não pediu essa autorização do IMAC, não pode essa área de conversão ser embargada. Então, são coisas que eles sempre têm esse cometimento de erro. É embargar área de conversão, embargar pessoas que estão dentro de assentamentos, que trabalham em sistema de agricultura familiar, embargar pequenas propriedades que trabalham em sistema de agricultura familiar, e o embargo cautelar se transformar nesse embargo perpétuo, ou seja, embargo de 2001, num processo que ainda não foi julgado. Isso não é cautelar, gente. Cautelar é temporário, é rápido.
é para averiguação se aquela situação estava certa ou errada. Então, quando vem alguém e fala para você, olha, só tem uma solução para você retirar o embargo, é você fazer o programa de regularização ambiental. Primeira coisa que eu estou falando aqui para você, o programa de regularização ambiental, ele não é obrigatório. O que é obrigatório é fazer o CA. Todo mundo teve que fazer o cadastro ambiental rural. Quando você faz o cadastro ambiental rural, vão verificar ali na sua propriedade se ela tem um tanto de reserva que tinha que ter, se a área de conversão está correta, o que você tem que regularizar. Se tiver tudo ok, eles só vão fazer o quê? Dizer, olha, o seu CA está ok, pronto. Agora, o programa de regularização ambiental é quando verificam que ali na sua propriedade aconteceu alguma coisa. Por exemplo, você tem que uma parte da reserva você não preservou, aí você tem que fazer o programa de regularização ambiental. Mas dizer que só quem faz o programa de regularização ambiental é que consegue retirar o embargo da propriedade, aí isso aí é uma grande falácia. Porque uma das formas também de você retirar o embargo da sua propriedade é verificar se esse embargo foi aplicado corretamente, se o auto de infração que deu origem a esse embargo é válido, se esse próprio embargo é válido, se o processo administrativo onde tem esse embargo ele está correto ou se ele tem algum vício. Porque dentro do próprio auto de infração, dentro do próprio embargo ou dentro desse processo administrativo, podem ocorrer vícios que somente advogados ambientais, advogados que atuam especificamente nessa área, conseguem enxergar, e aí cancelando esses autos de infração, esses embargos ou esses processos, eles cancelam conjuntamente tudo. Então tem vícios que você cancelando a auto de infração, você cancela o embargo. Tem vícios que você é capaz de suspender aquele embargo. Por exemplo, nesse caso que eu estou falando, de embargos que estão aí há 20 anos. Tem vícios que estão dentro do próprio processo administrativo que você cancela o auto de infração e cancela o embargo. Então o que eu estou alertando a população é: procure saber do seu caso. O seu processo é caso a caso. Se nesse seu processo, nesse seu auto de infração, nesse seu embargo não tem um vício, que você consiga ali mesmo já cancelar esse seu embargo. Entendeu? Esse negócio de que o PRA, esse programa de regularização ambiental, é a única solução, muito cuidado com isso, muito cuidado. Por isso que foi muito dito, não procure auxílio jurídico não. Vai fornecer tudo para você, vai fornecer técnico, vai fornecer tudo, vai só para o IMAC, para a CEMAC, etc. Gente, auxílio jurídico, caso a caso, é sempre importante. Então, assim, já disse, quando que é aplicado embargo, quais as consequências que seria retirada, deixar aquela área todinha parada durante aquele período correto, se o embargo fosse aplicado corretamente, né? Agora eles querem que vocês deixem a área de vocês parada durante 20, 30 anos, até que eles resolvam ver se realmente vocês cometeram ou não uma infração. Por isso que a gente precisa de um advogado, para ver o que está acontecendo no nosso processo. Se esse auto de infração é ou não válido, se esse embargo é ou não válido. Entendeu? Quais as consequências? E qual a solução? Tem duas soluções. Tem solução judicial e tem a solução através do CA, da regularização ambiental. Só que é tudo realizado caso a caso. E tudo isso você tem que buscar informação com um advogado responsável e que realmente tenha experiência em direito ambiental. Se você for um advogado, ele nem olha o seu processo, nem analisa o seu processo, e já manda você ir direto para o PRA, sem fazer uma análise do seu processo, para ver se há vícios ou não naquele processo, desconfie. Desconfie. Se você vai no advogado também, ver se tem que cancelar um auto de infração, etc e tal, e o advogado manda você já fazer parcelamento de multa, desconfie.
Desconfie. Então é isso que eu tô falando, que tudo tem uma solução judicial e uma solução administrativa. Então tá na palma da mão de vocês. A questão aí não é só esperar por entidades governamentais, é vocês correrem atrás. Vocês já viram que tá vindo forte essa questão da fiscalização dos embargos, das áreas embargadas, que tá acontecendo em outros locais. Não tô dizendo que isso vai acontecer aqui, mas que pode acontecer, que de acordo com a lei que um órgão ambiental, se a área de vocês está embargada há 30 anos, era para vocês terem deixado ela lá parada há 30 anos. Então, assim, vão verificar logo se tem vício, vão verificar logo se vocês conseguem anular isso judicialmente. É isso que eu tô dizendo. A solução tá nas mãos de vocês. Não tá só na espera ali do governo, para ver se ele se organiza para magicamente julgar esses milhões de CAI e fazer esses milhões de PRA, tá ok? E eu vou continuar falando mais um pouquinho sobre embargos no próximo vídeo. Esse eu falei quando ele deve ser aplicado, quais as consequências e que está na mão de vocês a solução, tá? Um forte abraço para todos. Esse vídeo ele vai ficar gravado. E para não ficar muito longo, agora eu vou tratar de mais temas sobre embargos, mas em outro vídeo. Um beijo para todos, tá bom? Qualquer dúvida é só mandar no direct ou então deixar uma mensagenzinha que eu vou estar respondendo as dúvidas também. Mas muito importante, sempre procure um advogado que atue na área ambiental antes de tomar qualquer decisão. Seja um produtor rural bem informado. Não se deixe levar pelo canto das sereias, por propostas milagrosas. Tá ok? Um abraço para todos. Até logo. Tchau, tchau.